Fala galera, beleza? Estamos aqui de volta. Agora é aula 1 da dinâmica. Já gravei a aula 1 de cinemática, vou gravar a aula 1 da dinâmica para vocês, aula 1 depois de física térmica e estou montando um curso aqui. Esse curso tem a pretensão de atender de FUVEST a ITA, passando por AFES, PSEX. Professor, será que dá? Dá, vem comigo que dá sim, beleza? Porque o que a vida espera da gente é coragem. Guimarães Rosa. Bora então? Então vamos lá, galera. Aula 1 de dinâmica. Tá? Aula 1 de dinâmica. A gente viu cinemática. A cinemática descreve o movimento, mas a dinâmica vai falar das causas do movimento. Você não vai prestar um concurso em lugar nenhum que tenha física e que metade da prova não seja mecânica, ok? Seja na FUVEST, seja na SpaceX. SpaceX recentemente, a questão de eletromagnetismo precisava de um domínio de mecânica, a questão de eletrostática precisava de um domínio de mecânica, fora as questões propriamente de mecânica, ok? Então estamos aí na aula 1, Princípios Matemáticos da Filosofia Natural. Já ouviu falar sobre isso? É um livrinho aí muito famoso de um tal de Isaac Newton, né? Sir Isaac Newton, né? Um livrinho aí de 1687. Faz um tempinho, né? Esse é um dos maiores físicos do mundo. Sintetizou lá um pouquinho do que Galileu dizia, um pouquinho do que Johann Kepler dizia. Diz que se enxergou mais longe que outros homens é porque estava em ombros de gigantes. E até hoje a gente segue essa física newtoniana. É lógico que ela tem suas limitações, que a gente vê lá pela teoria da relatividade. Mas isso é um outro assunto. Tá? Este é o livrinho muito famoso. Nesse livrinho vai trazer os 3 princípios que você estuda no ensino médio e cai em todos os concursos, que é o princípio da inércia, o princípio fundamental da dinâmica e o princípio da ação-reação, junto com quem? Com a teoria da gravitação universal. Uma das teorias mais bem elaboradas aí, que embora hoje a gente usa a teoria da relatividade geral, ela ainda é utilizada em algumas circunstâncias. Bom, vamos lá. Todas as leis de Newton estão baseadas no conceito de força. Elas definem força e explicam para nós o que é força, tá? Mas eu quero dar uma passadinha um pouco no conceito de força para depois a gente falar das leis de Newton, porque assim você vai entender melhor. Então aqui eu pus uma imagem que na verdade remete ao mito de Sísifo, não sei se vocês já leram sobre, se não leram, leiam, que é bastante interessante. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é que você está vendo alguém aplicar uma força, não é isso? Tem alguém aplicando uma força. Então a nossa pergunta é, o que é força? Tá? E aqui eu escrevi para vocês que quando falamos em força, pensamos em algo como um empurrão, né? Um puxão, coisa do gênero, né? Ou seja, é uma interação. Só que para interagir, como você está vendo aí, requer contato, certo? Como é que eu vou aplicar uma força sem haver contato? Correto? Não, né? Tem forças que não precisam de contato. Então vamos entender um pouco mais sobre essas forças. Então, primeiro, o que é uma força? Tá? Uma força é uma interação, gente. É uma interação. Logo se pressupõe que se ela é uma interação, precisa de 2 corpos. O único ser que interage sozinho é o professor de física na sala de aula. Mas interação já se pressupõe a ação de um corpo A em B, de B em A. Correto? Ela é uma grandeza física. Se é uma grandeza, pode ser medida, expressa pelo número, e ela é vetorial. Dizer que ela é vetorial é dizer que ela tem um módulo, ou seja, uma magnitude, um valor numérico. Dizer que ela tem uma direção, é lógico que se ela é grandeza, ela tinha que ter módulo, né? Tinha que ter magnitude. Tem direção e tem sentido. Sem direção e sem sentido, essa grandeza ela fica capenga, você não vai entender perfeitamente o que está acontecendo. Efeitos de uma força. Tá? O que uma força faz? Uma força deforma um corpo. Você vai verificar hoje a foto que eu vou mostrar para vocês. Tá? Mas além de deformar um corpo, ela também altera a velocidade de um corpo. Que é algo também que a gente vai ver com bastante detalhe na primeira lei de Newton. Só quero chamar a atenção para vocês já ir tendo uma ideia do que acontece. Tá? E quais os tipos de força? Eu acabei de dizer que é lógico que para que haja força precisa de contato, certo?
Não, não é certo. A maioria das forças, sim, precisam de contato, a maioria das forças, tá? Então existe forças de contato, mas existe também as forças de campo. Quem são as forças de campo? Aquelas forças que o corpo não precisa estar em contato. Exemplo de forças de campo: força gravitacional. A Terra aplica uma força sobre a Lua, prendendo ela em sua órbita, assim como a Lua aplica uma força na Terra. As marés altas são exemplos das forças de interação entre a Lua e a Terra. Campos elétricos também geram forças de natureza elétrica que não requer contato. Se você esfregar uma régua de plástico no cabelo, atritar, ela fica eletrizada e você consegue atrair pequenos pedacinhos de papel, aplicar uma força sobre eles sem que esteja em contato. É uma força de campo. Existe um campo ali elétrico ou um campo gravitacional quando a força é de natureza gravitacional. E também o campo magnético. Todo mundo já brincou com o ímã alguma vez na vida, né? Ou já assistiu X-Men, viu o Magneto, e o Magneto não precisava entrar em contato com nada para aplicar a força magnética. Princípio da inércia. Vamos começar com a primeira lei de Newton. A primeira lei de Newton é o princípio da inércia, tá? O que diz essa lei? Ela diz o seguinte: todo o corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento, uniforme em linha reta, não é um movimento qualquer, é uniforme, velocidade constante e em linha reta, a menos que seja forçado a mudar aquele estado por forças aplicadas sobre ele. Ou seja, aqui está sendo dito que na ausência de força, existem duas situações possíveis. Se a força resultante sobre um corpo for nula, existem duas situações possíveis. Ou ele deve estar em repouso, ou ao contrário do que os aristotélicos pensavam, esse corpo está em movimento. Os aristotélicos não aceitavam essa ideia, né? Aristóteles, os gregos não aceitavam essa ideia que um corpo pudesse estar em movimento sem a aplicação de uma força. Ao cessar a força, o corpo devia parar. Essa era a física aristotélica. Uma física bastante infantil, se você perguntar para uma criança hoje. Por que um corpo para? A resposta dele mais imediata, a que eu mais ouço, é porque a força acabou. Essa era a física aristotélica. Mas aqui está dizendo o contrário, né? Aqui está dizendo que se não houver força sobre o corpo e em movimento ele estiver, em movimento ele permanece. Mas não é um movimento qualquer, é em linha reta, com velocidade constante. Mas eu falei que essa lei é um princípio e as três leis de Newton são três princípios. E o que é um princípio, né? Vamos parar para pensar um pouquinho no que é um princípio, né? Um princípio é o primeiro momento da existência de algo, ou de uma ação, ou de um processo, um começo, né? É o que serve de base a alguma coisa, uma causa primeira. É a raiz, é a razão. Essas leis são princípios. Ou seja, a gente sabe que isto é assim. A gente não sabe o que vem antes disso. Por que é assim? Tá? São todos princípios. Vamos escrever essa lei com uma outra cara. Vamos escrever essa lei de uma outra maneira, tá? Numa linguagem um pouquinho mais matemática. Então aqui está me dizendo o seguinte: se a força resultante sobre um corpo for zero, a gente diz que ele está em equilíbrio, tá? Então essas duas situações que aparecem aí, o movimento uniforme ou repouso, a física a gente diz que são situações de equilíbrio, né? Então são dois tipos de equilíbrio. O equilíbrio estático, que é quando a velocidade é zero, o corpo está em repouso. Esta é uma forma de equilíbrio. E o equilíbrio dinâmico. O equilíbrio dinâmico é aquele quando a minha velocidade vetorial é constante. Veja que eu disse velocidade vetorial é constante. Para um vetor ser constante, ele tem que manter o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido. É o famoso movimento em linha reta, retilíneo, com velocidade constante, uniforme. Então, nessas duas situações, a minha força resultante é zero, tá? Professor, força resultante zero, equilíbrio, eu não estou entendendo muito bem. Lembra que a força é um vetor. Imagine uma massa qualquer e você vai aplicar um conjunto de forças. F1, F2, F3, N forças, né? Essas forças podem se combinar de tal maneira que quando eu somar, o resultado é zero. Só que não é uma soma de um escalar, né? Não é a soma de números apenas. Eu tenho que levar em consideração
como estão distribuídas essas forças, a sua direção e o sentido. Dependendo da distribuição de força, pode ser que a soma de F1 com F2 com F3, vetorialmente falando, dê zero. A gente vai aplicar bastante exercício que a gente vai entender melhor como a gente faz essa soma em algumas circunstâncias específicas. Aqui tem um exemplo da inércia, né? A inércia está dizendo, ó, um corpo não quer entrar em movimento. Aí o carro entrou em movimento e não havendo força suficiente, a maca aí não quis ir junto. Então a matéria, ela oferece resistência ao movimento. Estando em repouso, ela quer permanecer em repouso. E você vê quando a mulher cai ali, que um corpo não quer fazer curva, quer sair pela tangente. Um corpo quer manter esse movimento em linha reta. É isso que diz a inércia. Um corpo em movimento permanece em movimento. Você está compartilhando do movimento. Então a gente na Terra, como a Terra se move, não adianta eu dar um pulo, porque eu estou compartilhando do movimento da Terra. Senão eu poderia pensar, foi sempre um questionamento sobre um questionamento que Galileu sofreu, se a Terra se move, então por que quando eu pulo a Terra não pode se mover e eu cair em outro lugar? Então aí a gente está vendo por quê. Porque a gente compartilha do mesmo movimento, tá? Isso aí está a inércia, eu quero me manter em movimento. Novamente, um corpo em repouso quer se manter em repouso. Mais uma vez, um corpo em repouso tende a manter-se em repouso em relação à Terra, tá? Mais um exemplo aí que eu acho interessante, né? A rede vai sair e você vai verificar que as folhas vão ficar por um certo tempo. Um corpo em repouso tende a permanecer em repouso. Vamos para o segundo princípio, o princípio fundamental da dinâmica, né? O princípio fundamental da dinâmica. O que diz esse princípio aí para nós? Ele diz o seguinte: a mudança de movimento é proporcional à força motor imprimida. Vamos lá? Ou seja, não tendo força, eu tenho duas situações possíveis: velocidade vetorial constante ou repouso. Mas havendo força, vai haver mudança no movimento. E essa mudança, ela tem a direção e o sentido da força que causou esta mudança, tá? E é imprimida na direção de linha reta na qual aquela força é imprimida. De uma outra maneira, se a força resultante for diferente de zero, o que vai acontecer? A inércia disse, se ela for zero, não há variação de velocidade. Estou em repouso, permaneço em repouso. Estou em movimento, permaneço em movimento com velocidade constante em linha reta. Mas se ela for diferente de zero, logo eu tenho uma variação de velocidade, ΔV. Essa variação de velocidade implica que eu tenho uma aceleração. A aceleração, você já aprendeu que ela é uma medida, né, da variação de velocidade. Ela é a taxa temporal com que a velocidade está variando. Então tem que ter uma aceleração diferente de zero. Resumindo, se existe força resultante, existe uma aceleração que nos dá a taxa de variação da velocidade. Então, chegamos nessa equação. Não foi bem assim que Newton escreveu. Newton trabalha com quantidade de movimento. Quando a gente tiver em quantidade de movimento, eu volto a falar da segunda lei de Newton. Se a força resultante for diferente de zero, existe aceleração. Mas existe um coeficiente de proporcionalidade, que é a massa, né? A massa é nosso coeficiente de proporcionalidade. Aqui está dizendo, para uma mesma massa, né? Para uma mesma massa, a força está na razão direta da aceleração. Se eu dobro a força, dobra a aceleração, a taxa de variação de velocidade. Se eu triplico a força, triplica a aceleração. Se a força cai para metade, eu tenho a metade da aceleração. Isso considerando uma massa constante. Aqui também diz o seguinte, tá? Para uma aceleração constante, quanto maior a massa, maior a força. Faz todo sentido, né? Se eu tiver uma massa, eu aplico uma força, gera uma aceleração. Se a massa for o dobro, para produzir a mesma aceleração, eu preciso do dobro da força. É só isso que está dito aí. Unidades. Existem diversas unidades que eu posso trabalhar massa e aceleração. Mas no sistema internacional, a gente usa para massa o quilograma.
E para aceleração, você vê na cinemática, é metros por segundo ao quadrado. O que vai me dar essa combinação, a gente vai batizar, a gente joga água lá na cabeça dela e diz: eu te batizo de Newton. A unidade é o quilograma metro por segundo ao quadrado. E o batismo é Newton. Isso é importante você guardar. Ok? Mas o que é massa, né? Eu disse para vocês que F é igual a ma. Estamos falando de massa, mas o que é massa? Já viram falar do bóson de Higgs, que dá massa às partículas? Mas aí é outro papo, é um pouco mais difícil, né? Vamos cair no nosso mundinho mesmo aqui. O que é massa, né? O que é massa? A massa para nós é uma medida da inércia, tá? Em outras palavras, quanto mais massa um corpo tem, mais inércia ele tem, mais ele mantém o estado de movimento em que ele se encontra. Um corpo de massa maior é mais difícil de tirar ele do repouso para o movimento. Um corpo de massa maior já em movimento é muito mais difícil, é necessário mais força para alterar o estado de movimento dele. Então a massa para nós é uma medida da inércia, né? A medida da resistência que um corpo oferece quando submetido à mudança de seu estado de repouso ou movimento. Aqui eu coloquei uma imagem só para a gente perceber que para uma mesma força, alterar o estado de repouso ou de movimento é mais fácil na massa menor. Ok? A massa maior requer uma força maior para que haja a mesma mudança de movimento. Mas se agora a gente entendeu o que é massa, parece que massa é uma coisa simples, né? Mas não é. É mais fácil entender o que é peso. Lá na cinemática, a gente estudou também um corpo em queda livre. Lembra lá? A gente usava a equaçãozinha do tipo, o tempo de queda, e a gente usava o famoso H é igual a meio de GT quadrado. Bom, enfim, a gente viu que Galileu tinha mostrado que corpos, independente da sua massa, se tiver livre da resistência do ar, cai com a mesma aceleração. A gente tinha visto isso na cinemática. Então imagina aqui o seguinte, se o corpo estiver livre da resistência do ar, quando eu largo um corpo, a única força que vai estar agindo é o peso. O peso, a gente vai ver já na terceira lei de Newton, é uma interação. Se peso é força, ela é uma interação. É uma interação de quem com quem? Interação tem que ter dois corpos. É a interação do corpo, dessa massa, com a massa do planeta. Tá? Então o corpo é atraído para baixo por uma força peso. Se nenhuma outra força há, então essa é a minha força resultante. A gente também viu que todos os corpos, independente da massa, caem com a mesma aceleração. Aí no caso seria a aceleração da gravidade. Aplicando aí a segunda lei de Newton, diz que força resultante é igual a massa vezes aceleração. A minha força resultante é o peso. E a minha aceleração é o g, que a gente diz que é 10 metros por segundo ao quadrado, você lembra? Então a gente tem aí a segunda lei de Newton. Peso é igual a massa vezes a gravidade. É o análogo de F igual a ma. Ou seja, o peso é uma força, se mede em Newton. A massa é o quilograma. Vamos pensar aqui na Terra e um ponto próximo da Terra, na superfície da Terra. Tá? Do jeito que eu desenhei, você vai me dizer, professor, esse ponto está na superfície da Terra, né? O raio da Terra, que é um, aqui está mais distante do que o próprio raio da Terra, né? A distância da superfície. Mas vamos fazer de conta que esse ponto estivesse na superfície da Terra. Tá? A Terra gera no seu entorno um campo gravitacional, que a gente vai estudar melhor lá na frente em gravitação. A Terra gera em torno dela um campo gravitacional. Mesmo que nesse ponto não tenha nada, se esse ponto está próximo à Terra, existe um campo gravitacional que a gente desenha apontando para a Terra, ok? Se nesse ponto, onde existe um campo gravitacional, eu colocar uma massa, aparece uma força de natureza gravitacional. Do mesmo jeito, talvez você tenha estudado, que um campo elétrico, se eu colocar neste campo elétrico uma carga elétrica, aparece uma força de natureza elétrica.
Aqui num campo gravitacional, se eu coloco a massa, aparece uma força de natureza gravitacional, que a gente chama de peso. Ok? Como o peso é igual a massa vezes a gravidade, a gente viu no slide anterior, tá? Então eu posso medir esse G. Como é que eu vou medir esse G? Que é a aceleração com que os corpos caem aí na superfície da Terra. Pegando a força-peso e dividindo pela massa. Mas olha que interessante. Se eu dobrasse a massa, se eu tivesse o dobro da massa, ao invés de 1 kg eu tivesse 2. Se eu tenho o dobro da massa, eu tenho o dobro do puxão. A Terra puxa um corpo para baixo com o dobro da força se for o dobro da massa. Mas se eu dobrei a massa, dobro o peso, a razão P por M dá o mesmo valor G. E se eu triplicar a massa, triplico o peso. E a razão P por M continua dando o mesmo G. Sendo assim, todo o corpo cai com a mesma aceleração, independente da sua massa. Bom, a gente fala de força, fala de leis de Newton. Você passa a sua vida num colégio, primeiro ano estudando leis de Newton, segundo ano aparecem coisas que envolvem Newton, a pressão é Newton por metro quadrado, depois você vai para o terceiro colegial e estuda força elétrica, lei de Coulomb, Newton, depois você vai ter força de natureza magnética, Newton, e aí eu te pergunto, né? O que é um Newton? Porque às vezes a gente sai da escola e não tem a noção do que é um Newton. Você sabe quando você está fazendo uma força de 1 Newton? Aí eu coloquei essa questãozinha, parece que caiu na PUC, não tenho certeza. Uma força de 1 Newton tem a ordem de grandeza de peso de... Ou seja, eu quero saber, 1 Newton é o peso do quê? Em outras palavras, se você faz a força de 1 Newton para sustentar algo, você estaria sustentando, por exemplo, alternativa A, um homem adulto? Será que a força de 1 Newton sustenta um homem adulto? Uma criança recém-nascida? 1 litro de leite? Uma xicrinha de café? Ou uma moeda de R$1? Para o vídeo, pensa um pouco e responde. Eu vou responder para vocês. Então, para saber disso, eu vou usar o princípio fundamental da dinâmica. P é igual a mg, F é igual a ma. Tá? Eu vou estar fazendo uma força de 1 Newton. Que massa que eu estou segurando se a aceleração da gravidade é 10? Se você preferir, 9,8. Tá? Bom, feita essa conta, eu tenho 1/10 de quilograma. Lembra, né? Você lembra que o peso é uma força, é Newton, a massa é o quilograma, a gravidade a gente vê que é metros por segundo ao quadrado, é uma aceleração. Então a massa é de 1/10 de quilograma que eu estou segurando. Como o quilo, né? Esse K vale 1000, 1/10 de 1000, pega 1000, divide por 10 é 100. Então eu estou sustentando 100 gramas, né? Então você entrou lá na padaria lá e pediu lá 100 gramas, me dê 100 gramas de requeijão, sei lá, 100 gramas de qualquer coisa lá. A força que você faz para segurar é aproximadamente a força de 1 Newton, tá? Bom, vamos lá. Então 100 gramas, um homem adulto fora de cogitação. Uma criança recém-nascida, não sei o que você pensa, mas é fora de cogitação. 1 litro de leite é quase 1 quilograma, ou talvez até mais, né? Uma xicrinha de café, professor, xícara de café tem de todo tamanho. Tá bom, mas aqui é o mais próximo, né? Porque uma moeda de R$1 não pode ter 100 gramas, né, galera? Então, com certeza, a resposta é uma xicrinha de café. Então, a próxima vez que você for tomar uma xicrinha de café, que ela deve estar em torno ali de 100 gramas, aproximadamente, é lógico, a força que você faz para segurar é de 1 Newton. Bora então agora para o terceiro princípio. O terceiro princípio é o princípio da ação e reação. Terceira lei de Newton. Você lembra lá? Toda força de ação gera uma reação contrária. Tá? Vamos dar uma lidinha aqui? Lei da ação e reação. A toda ação há sempre uma reação oposta e de igual intensidade. Ou as ações mútuas de dois corpos, um sobre o outro, são sempre iguais e dirigidas em sentidos opostos.
Isso aqui é uma consequência da conservação da quantidade de movimento, mas pode ser que você não tenha estudado isso ainda. Quando a gente for estudar a quantidade de movimento, a gente volta na terceira lei de Newton. O que está escrito aqui é que o vetor força aplicado num corpo A devido a um corpo B é oposto, por isso tem sinal de menos, do vetor força aplicado sobre B devido ao corpo A. Ou seja, essas forças possuem a mesma intensidade, que um jeito de dizer isso é o mesmo módulo, a mesma magnitude. Essas forças possuem a mesma direção. Se você empurra alguma coisa na horizontal, você só pode receber a reação na horizontal, né? Só que em sentido oposto, ok? Então essa é a terceira lei de Newton. Lógico que todas essas leis dá para a gente aprofundar um pouco mais. Essa terceira lei de Newton, por exemplo, tem um questionamento aí sobre se o Sol deixasse de existir, de acordo com a terceira lei de Newton, a força sobre a Terra deixaria de existir imediatamente. Mas como nada pode se propagar mais rápido que a velocidade da luz, né? Se o Sol se apaga, a gente vai ver a luz do Sol ainda por 8 minutos. Então essa força não poderia ser imediata, né? Então tem aí uma outra maneira da gente ver as forças gravitacionais, que é a relatividade geral. Mas aqui eu dei uma passeada aí, uma floreada aí. Para nós, por enquanto, é isso que importa. Vamos dar mais uma olhada para essa lei da ação e reação. Porque, do jeito que ela fala, né? Toda força de ação gera uma reação contrária. Então a gente pensa assim, né? Se eu empurro um corpo e eu sofro uma reação contrária de mesma intensidade, como é que essas forças não se equilibram e se anulam, né? Por que isso não acontece, professor? Se você já estudou um pouco, se você já passou por essa matéria alguma vez, talvez você tenha ouvido falar que o peso e a normal se equilibram, são forças de ação e reação. Será que isso está certo? Vamos dar uma olhada? As forças de ação e reação não se equilibram, pois estão aplicadas em corpos diferentes. Que eu vou dar um exemplo para vocês. Imagina aí um livro de física aí e vão aplicar duas forças. Primeiro, o João queria o livro, então o João puxou o livro para a esquerda. Aí a Maria foi lá e puxou o livro para a direita. Bom, se o livro não entrou em movimento, a força resultante sobre o livro é zero. Logo, a força que o João fez é de mesma magnitude, de mesmo módulo da força da Maria. Tá bom. Essas forças têm a mesma direção, a gente está vendo, a direção horizontal. E o sentido é oposto. Ô professor, preenche lá então, hein? Mesmo módulo, mesma direção e sentido oposto, logo elas compõem o que a gente chama de um par ação e reação, certo? Errado, né? Errado, errou. Errou, querido. Não é isso. Quando o João puxa o livro puxa o João. Quando o João puxa o livro puxa o João. Ou seja, esse par ação e reação está no João e no livro. Não tem nada a ver com Maria. Quando a Maria puxa o livro puxa a Maria. O par ação e reação é livro-Maria e não João e Maria. Essas forças se equilibram e a resultante é zero, mas elas não são um par ação e reação. Professor, não estou entendendo. Vamos para um outro exemplo? Vamos pensar aqui um corpo, uma mesa, no planeta Terra, e sobre essa mesa uma caixinha. Vamos marcar algumas forças. Essa caixa interage com a Terra por uma força que não precisa de contato, é a força de campo, lembra lá? A Terra gera um campo gravitacional e vai puxar essa caixa para baixo. Eu dou um nome para essa força, força-peso. Mas se a Terra, complete a oração, se a Terra puxa a caixa, se você pensou a caixa puxa a Terra, você acertou. Então existe uma força para baixo na caixa e na Terra para cima, tá? E essas forças têm o mesmo módulo, mesma direção em sentidos opostos, estão agindo em corpos diferentes. É a interação entre a caixa e a Terra.
Essas duas forças formam para-ação e reação. E esta força que está na Terra não pode equilibrar com a força que está na caixa. Se a caixa não estivesse apoiada, essa caixa iria acelerar para baixo. Mas essa caixa está apoiada sobre esta mesa. Agora, se ela está apoiada, ela não vai cair porque a mesa sustenta. Essa força de apoio, de sustentação, a gente chama de força normal. Normal aqui vem de perpendicular, né? O meu braço está perpendicular ao outro braço, isso gera, isso que a gente diz que é normal, é perpendicular. Então aparece uma força normal. Mas por que apareceu essa força normal? A caixa comprime a mesa sustenta a caixa. Então essa força também tem que aparecer na mesa, tá? Que é uma força de mesmo módulo, mesma direção e sentido oposto. Então o par desta força está em outro corpo e esta força não pode equilibrar com essa. Agora, a normal e o peso estão no mesmo corpo e não são reação uma da outra. Elas podem se equilibrar. E se você tem lá uma caixa sobre a mesa e está em repouso, elas estão em equilíbrio. Nesse caso, o peso é igual a normal, só que elas não são para ação e reação, ok? Então tá aí. Mais um exemplo. O burro e a carroça. Isso aqui eu vi numa questão uma vez, coloquei aqui, não sei se está exatamente como na questão. Um burro estava puxando uma carroça e de repente parou e pensou. O burro pensou, aí tem um perigo, né? Não vou mais puxar carroça. De acordo com a terceira lei de Newton, quando exerço uma força sobre a carroça, essa vai exercer uma força sobre mim, de mesmo modo, mesma direção e sentido oposto, anulando a minha. O burro pensou, né? Eu puxo a carroça me puxa, isso vai equilibrar, eu estou fazendo um esforço desnecessário, porque a carroça não vai sair do lugar. Bom, a gente sabe que isso não é verdade, né? Então, se o burro tiver certo, o Newton está errado. Se Newton tiver certo, o burro está errado. Isso a gente não está entendendo, tem algum problema. Precisamos entender aí. Quem é que está certo nessa história aí? Vamos lá? A brincadeira aqui é o seguinte. Pensa no burro, na carroça, e vamos marcar as forças, para a gente entender o que está acontecendo. Então, pus a carroça, o burro e vou marcar as forças. Eu vou marcar só as forças na direção do movimento, porque eu não estou interessado no momento perpendicular. Existe peso normal, está todo mundo apoiado, a terra puxa todo mundo para baixo, mas eu não vou me preocupar com isso. Eu vou me preocupar apenas que existe uma força puxando a carroça. Eu tenho certeza disso. Essa força eu vou dizer que é a força em A devido a B. Eu estou chamando a carroça, B aí o burro, ok? Mas se Newton está certo, toda força de ação gera uma reação contrária. Então existe sobre o burro também uma força, tá? Mas é uma força da carroça sobre o burro, ou seja, é uma força em B devido a A. Tudo bem aí para vocês? E por que elas não se equilibram e fica tudo parado? Vamos lá. Sobre a carroça, não existe apenas essa força na direção do movimento. Existem forças contrárias ao movimento. No próprio eixo da carroça tem atrito, tem a resistência do ar, tem atrito com o solo. Então o que deve acontecer aí é aparecer algumas forças que eu coloquei como força de atrito, tá? Mas eu não posso comparar a força num corpo com a força que está em outro corpo para ver se tem equilíbrio. Eu só posso analisar as forças que estão em um único corpo. E se a carroça entra em movimento, é porque a força que o burro faz puxando a carroça está vencendo a força de atrito. Logo, eu tenho uma resultante na direção do puxão do burro na carroça e ela vai acelerar nessa direção. Agora, o burro recebeu uma força contrária. Ora, mas ele apoia no chão e empurra o chão para trás, graças ao atrito, né? Se não houvesse atrito, as suas patas iriam deslizar. Ele empurra o chão para trás, gerando uma força para frente. E ele faz força para superar essa reação que ele está recebendo. Tá? Então é a força de atrito que empurra o burro para frente. Ok? Graças à força de atrito ele consegue ir. E esta força eu posso comparar com essa. E estando esta força de atrito maior do que a reação sobre o burro,
ele vai acelerar no sentido de movimento. Então eu não posso comparar as forças que estão em um corpo com as forças que estão em outro corpo para ver se a resultante é nula, para ver se existe equilíbrio. Eu só posso comparar as forças que estão no mesmo corpo. Então, mais uma vez, eu escrevo aqui para vocês. As forças de ação e reação surgem em pares, sempre em pares, e em corpos diferentes. Se elas estão em corpos diferentes, nunca haverá equilíbrio entre essas forças. Tá legal? Então vamos ver aqui um exemplo de ação e reação e de que a força serve, além de alterar o estado de movimento, deformar um corpo. Aqui está um exemplo. A deformação é nítida e a bola com certeza alterou o estado de movimento dela e dele também. Correto? Onde existe uma força de ação, existe uma reação, tá? Se você estudou conservação da quantidade de movimento, você vai verificar que aqui tem também isso. Aqui, idem. Um homem tenta levantar uma caixa de 5 kg que está sobre uma mesa, aplicando uma força vertical de 10 newtons. Nesta situação, o valor da força que a mesa aplica na caixa é... Eu esqueci de colocar as alternativas aqui, mas isso não há problema, a gente faz sem as alternativas. Então a ideia é essa aqui. Tem um homem tentando levantar uma caixa de 5 kg e ele aplica uma força de 10 newtons. Professor, como é que eu faço exercício desse tipo? Então é a física das forcinhas, turma. Todo exercício que envolve força, a menos que você tenha já um domínio do assunto, é bom você marcar essas forças com muito cuidado. Para marcar força, sempre é mais fácil quando eu sei o que eu estou fazendo, né? Força é uma interação, tem que ter dois corpos. Se eu sei quem são esses dois corpos, eu sei como está essa força e qual a direção e o sentido. E eu consigo desenhar o vetorzinho. Quer ver só? Essa caixa interage com quem? Interage com a Terra. Aqui ninguém escapa da Terra. Ainda bem, né? A Terra diz para todo mundo, desce daí. A Terra aplica em todo mundo uma força vertical e para baixo, puxando para baixo. Cadê a reação dela? Está na Terra, que no momento não interessa para nós. Essa força a gente chama de força-peso. Mas tem alguém tentando levantar essa caixa e ele puxa através de uma corda. Como a corda está tracionada, eu usei T aí, mas você poderia usar uma letra qualquer. Eu digo que existe uma força que é o puxão que o homem está dando através da corda e eu chamei de força de tração. Bom, se a tração é menor que o peso, que pelo texto que está aí eu suponho que seja isso, então a caixa não levanta e a mesa tem que segurar uma parte, né? Porque se a tração para cima é menor que o peso, a caixa tinha que acelerar para baixo. Lembra lá da segunda lei de Newton? Tem que ter uma aceleração se a resultante não é zero. E a aceleração está na direção e sentido da resultante. Aqui no meu desenho a resultante seria para baixo, essa caixa está caindo. Professor, não está porque ela está apoiada na mesa. Ah, então essa outra força que faz é a mesa. A mesa faz uma força de sustentação perpendicular à superfície da mesa e eu chamo essa força de normal, já vimos. Bom, aplicando aí a segunda lei de Newton, o que você sabe? Que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração, tá? Mas como está em repouso, quanto vale a aceleração? Zero, né, galera? Agora, m vezes zero vai dar uma força resultante de zero, tá? Bom, se eu tenho força resultante zero, eu estou na situação de equilíbrio, né? A inércia. A inércia é um caso particular da segunda lei de Newton. Quando a aceleração é zero, a força resultante é zero. Então, se eu tenho força resultante zero, isso quer dizer que a normal e a tração têm que equilibrar com o peso. Lembra das formas de equilíbrio? Equilíbrio estático ou dinâmico? Aí é o equilíbrio estático. Ou em outras palavras, a normal e a tração se ajudam e dão conta de sustentar quem? O peso, né? Então, aí vai dar o quê? Que a normal que ele está me pedindo é o peso menos a tração. Cuidado de não considerar o peso da caixa como 5. Peso é massa vezes gravidade. Considerando a gravidade 10, sendo o peso 5, a massa vezes a gravidade, 5 vezes 10 é 50. Então a normal vai ser aí 5 vezes 10, 50,
menos a tração, que é a força que ele está tentando levantar a caixa, que é 10. Então vai dar quanto de normal? Você vai ter uma normal de 40 newtons. Então a mesa segura, aplica sobre a caixa uma força de 40 newtons. Então é isso, galera. Aqui está marcando a alternativa C, mas eu esqueci de colocar as alternativas. Então espero aí que vocês curtam, compartilhem, se inscrevam no meu canal, me procuram lá no Instagram. Eu tenho postado pouca coisa no Instagram, mas vou começar a aumentar. E também estou lá no Facebook, onde pouca gente tem ido hoje em dia. Mas é isso aí. Galera, obrigado, tá? E nos vemos aí no próximo vídeo. Essa foi a aula 1 de dinâmica, já foi a aula 1 de cinemática, depois vai a aula 1 de termologia e a aula 1 de eletrostática. E assim o curso de física caminha, tá? Abraço, até mais ver.